Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja sempre com todos vocês. Hoje eu quero falar sobre o apóstolo Pedro. Por que eu quero falar sobre ele? Porque em muitos cultos que a gente assiste, a gente vê o povo só massacrando Pedro. Porque Pedro traiu Jesus Cristo. Ele disse que ia morrer por Jesus Cristo e fugiu na primeira oportunidade. Quando viu que o negócio ia pegar fogo, que ia ficar feio o negócio, ele fugiu. Então, o que eu quero dizer? É muito fácil a gente criticar. É muito fácil a gente julgar e condenar. Mas e se fôssemos nós? Nós estaríamos fazendo diferente? Quando a gente visse todos aqueles soldados, tudo aquilo acontecendo, eles prendendo Jesus, sabendo que o negócio ali estava feio, que poderia ter uma pena de morte. Nós iríamos fazer diferente? Nós iríamos ficar com Cristo até o final, sabendo que nós também poderíamos morrer junto com Ele? Ou iríamos fugir? Muitos falam, mas Pedro viu muitos milagres, ele acompanhou Jesus, Jesus mostrou tudo, mas mesmo assim traiu? Gente, nós temos que entender que o Pedro ali era somente Pedro, somente um humano frágil com medo. E o Pedro, quando ele estava naquela situação, se desesperou e fez o que realmente assim deu vontade, aquele impulso, aquela correria, e correu, fugiu, ficou com medo. Eu não condeno Pedro, de jeito nenhum eu condeno Pedro, porque eu não sei se eu estivesse lá, eu também não fugiria. Por quê? Porque nós humanos, a gente consegue encher a nossa boca para falar, eu não faria isso, eu faria diferente, eu seria mais corajoso. Mas será? Uma coisa é a gente falar, outra é passar pela situação. E nós sabemos que a situação ali foi feia, não foi fácil. Então precisava de um ato de coragem. E Pedro, ele estava tendo a capacidade, estava tendo audácia, estava tendo coragem para aquele momento fazer isso? Não, não teve. Nós teríamos? Não sei. Eu digo por mim, eu não sei se eu teria coragem de ficar ali, batalhar, lutar, ir até o final, ficar junto, ver o julgamento ali junto com Jesus Cristo, correr o risco de ser julgado. Eu não sei por quê. Porque o medo muitas vezes nos domina. Porque se a gente for fazer algo por nós mesmos, o medo nos domina. Por isso que o Senhor fala que Ele que está à nossa frente, que nós devemos entregar nossas vidas a Ele, que nós devemos deixar Ele nos transformar, porque aí Ele vai nos guiar e vai nos mostrar como fazer, como caminhar. Agora, a gente sozinho, eu acho muito difícil a gente ter a coragem, ter aquela audácia necessária para enfrentar a morte. A gente tem que estar muito cheio do Espírito Santo para enfrentar esse tipo de coisa, para ter coragem e para ter audácia. Tanto é que a gente vê depois a caminhada de Pedro, a transformação dele foi grande. Então, antes do Senhor Jesus Cristo morrer, ressuscitar, subir aos céus, eles ainda não tinham o Espírito Santo. Eles ainda não eram cheios do Espírito Santo. Apesar que antes do Senhor subir aos céus, Jesus Cristo os encontrou e assoprou o Espírito Santo neles. Mas ali ainda era o início. Eles ainda não estavam cheios. Então a gente percebe que quando Jesus Cristo estava vivo, eles não tinham o Espírito Santo neles. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou e foi de encontro a eles, assoprou o Espírito Santo. E isso está em João. João capítulo 20, versículo 22. Quando Jesus apareceu aos 11. Aí está a incredulidade de Tomé. Aí você vendo lá no versículo 22. E havendo dito isso,
assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então isso aqui eu domino como se fosse a primeira unção. Eles tiveram a primeira unção, um pouco do Espírito Santo naquele momento. É porque muitos dizem: mas se eu fui batizada nas águas, eu recebi Jesus Cristo, então eu tenho o selo do Espírito Santo, então eu estou cheio do Espírito Santo. Não. Quando você foi batizado nas águas, você tem sim o Espírito Santo, mas você tem um pouco, porque a gente pode ver, tem passagem na Bíblia que fala que o apóstolo, agora eu não lembro se era o Pedro ou se é o Paulo, ele estava na plenitude do Espírito Santo. Isso quer dizer que a quantidade, a tamanho, a porção do Espírito Santo dentro de nós. Então aqui eles ainda estavam com um pouco do Espírito Santo com eles. Aí quando é que a gente vê que eles foram cheios do Espírito Santo? Em Pentecostes. Aí em Pentecostes, você lendo lá no Atos, vai ser em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, aqui, depois que Jesus Cristo subiu aos céus, teve um outro momento com o Espírito Santo, e aí eles foram cheios. Então, foi diferente de quando Jesus Cristo soprou. Então, Cristiane, comparo que aquela primeira vez que Jesus Cristo soprou o Espírito Santo é quando nós nos batizamos nas águas e somos selados pelo Espírito Santo. Ali nós estamos tendo uma pequena porção do Espírito Santo. Aqui eles foram, em Atos 2, batizados pelo Espírito Santo. Então eles foram cheios do Espírito Santo. Mas isso aconteceu de repente? Não. Eles ficaram lá, unidos em oração. Ou seja, quer mais do Espírito Santo? Vai orar. Então eles oraram e conseguiram ser mais cheios do Espírito Santo. E aí começamos a ver a diferença do apóstolo Pedro. Aquele apóstolo que antes tinha fugido, depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele fez um discurso. E depois dele fazer esse discurso, ainda está em Atos 2. Você vai lá no versículo 41, após o discurso de Pedro. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então aqui Pedro foi corajoso. Por que ele foi corajoso? Porque antes ele fugiu com o que estava acontecendo com Jesus Cristo, ele correu, ele fugiu, ele teve medo. Mas aqui ele falou de Jesus Cristo, ele teve coragem, ele teve audácia, e não foi ele que falou, foi o Espírito Santo que encheu a boca dele para falar. Então, há diferenças na nossa vida quando temos o nosso início com Jesus Cristo e temos uma porção do Espírito Santo, para mais tarde a gente ser cheio do Espírito Santo. Então, o apóstolo Pedro, ele foi cheio na plenitude. Ele, acredito que o apóstolo Paulo, ambos foram cheios na plenitude do Espírito Santo. Tanto é que era suor que curava, era pano que curava, era sombra que curava. Então, a pessoa tem que estar muito cheia do Espírito Santo para chegar nesse nível. Muitos dizem, mas isso foi antigamente, isso não acontece mais. Acontece sim. Hoje ainda tem pessoas que são cheias do Espírito Santo, mas eu acredito que ainda não está no nível que os apóstolos chegaram. Não se compara. Eles têm dom de cura, dom de línguas, eles ainda têm alguns dons, dom da fé, tem o dom do discernimento espiritual, mas aqui eu acredito que como eles tinham a plenitude do Espírito Santo, eles operavam em todos os dons do Espírito Santo, não ficaram com um pouquinho de cada dom. Aqui, hoje nós temos pessoas com alguns dons, elas não operam em todos os dons.
E é claro que quanto mais dom tiver, mais responsabilidade vai ter, não é? Quanto mais você receber, mais você vai dar. Então, é a responsabilidade. Então, se quer dons do Espírito Santo, saiba que tudo tem um preço. Não é chegar lindo, leve, solto, falar eu quero ser cheio do Espírito Santo, tá, e guardar para você. Não. Deus vai enchendo todos aqueles que Ele vai capacitando para fazer a tua obra. Então a gente vê que quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles tiveram audácia, enfrentaram a todos que tinham que enfrentar e levaram o Evangelho. Não tiveram medo. É lógico que com sabedoria, porque também não adianta você enfrentar uma situação sabendo que aquela situação você vai ser ali morto e pronto, a palavra vai morrer contigo. Você faz as coisas com sabedoria, mas quem vai te dar a sabedoria para saber quando agir e como agir é o Espírito Santo. Então, ao invés da gente ficar criticando o apóstolo Pedro porque ele fugiu, porque ele negou Jesus Cristo, porque a gente não enxerga o velho homem e depois a nova criatura? Porque é isso que nós temos que nos espelhar. Quando era só ele, na carne, ele fugiu. Mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi transformado e não fugiu mais. Ele enfrentou com coragem e com muita sabedoria. Ele fez as coisas com sabedoria para que ele pudesse estar levando a palavra do Senhor. Ele tinha fé, ele tinha confiança, tanto é que quando ele foi preso, ele dormiu, ele se deitou e dormiu, ele ficou tranquilo. Por quê? Porque ele tinha confiança no Senhor, ele tinha fé no Senhor. E ele estava num alto nível de fé que, se Deus fizer, é Deus, se Deus não fizer, é Deus. Ele confiava que o Senhor iria fazer o melhor para ele. Tanto é que foi lá um anjo na prisão e o libertou da prisão. Então, vamos aprender com esse exemplo. E esse exemplo nos diz o quê? Que devemos buscar ser cheios do Espírito Santo. E cada um vai ter uma medida, cada um vai ter uma porção, cada um vai operar em uma certa quantidade de dons. Eu acredito que como a volta de Jesus Cristo está próxima, eu creio que vai chegar um momento que nós vamos ter um mover de Deus tão grande que nós vamos ter várias pessoas cheias na plenitude do Espírito Santo, que nós vamos ver muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas ocorrendo. Eu creio que está para chegar um momento desse. E você, crê também? Deus abençoe vocês.